Olá, amigos concurseiros. Eu estou hoje para apresentar para vocês matemática básica para o INSS. Nós vamos focar principalmente na Fundação Carlos Chagas e hoje trago para vocês as noções do estudo das frações, certo? Estudar frações é uma coisa que deve ser de base para todos os outros assuntos que você for estudar no final de um curso de matemática, por exemplo. Para quem vai estudar probabilidade e análise combinatória, deve saber frações. Equações do primeiro grau, funções, tudo tem fração envolvida no meio. Então, nada melhor do que fazer questões de frações, problemas com frações, que é a parte mais importante do assunto, para a partir daí passarmos para outros conteúdos. O que é que eu vou começar com você no estudo das frações? Começar primeiro resolvendo expressões numéricas. Por exemplo, vou te mostrar uma expressão numérica aqui e nela vamos relembrar soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação e radiciação das frações. Dos números inteiros é a classe dessas frações. Números inteiros, a parte negativa e positiva. Números racionais, a parte fracionária. Então, fração está dentro do conjunto dos números racionais. Conjunto Q. Vamos agora a algumas expressões numéricas. Vejamos. Tenho aqui um mais um meio sobre 1 menos 1 meio dividido por 1 mais 1 quarto sobre 1 menos 1 quarto. Ora, resolver esse tipo de expressão fracionária, eu aconselho que você resolva parte por parte. Pegar 1 mais 1 meio e fazer logo o cálculo aqui. O denominador vai ser 2. Então a gente faz como um número misto. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Então deu 3 meios. Se eu quero fazer 1 menos 1 meio, é simples. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então deu 1 meio. Se eu quero fazer 1 mais 1 quarto, basta fazer, repete o 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Então deu 5 quartos. Se eu quiser fazer 1 menos 1 quarto, eu vou fazer 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Então deu 3 quartos. 3 quartos. Outra coisa. Depois de achar as soluções aí, de cada fragmento da expressão, a gente agora simplifica tudo fazendo o seguinte. Essa sentença matemática, essa expressão matemática, vai ser isso aqui. 1 mais 1 meio nós fizemos e deu 3 meios. 1 menos 1 meio nós fizemos e deu 1 meio. 1 mais 1 quarto deu 5 quartos. 1 menos 1 quarto deu 3 quartos. Ora, numa divisão de frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 3 meios dividido por 1 meio, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corto 2, 3 sobre 1 é 3. Então eu já podia ter cortado aqui, professor, o 2. Já podia ter cortado o 4. Claro que podia. Você ficou então com 3 dividido por 5 terços. E na fração você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Resultado final, 3 vezes 3, 9. 9 sobre 5. Esse é o resultado final da expressão.
Ok? Então, a gente relembra frações resolvendo expressões. E assim a gente segue adiante. Eu vou resolver mais uma expressão com frações para verificar realmente aí que você conseguiu revisar bem o assunto. Vejamos aqui. Nós temos a raiz quadrada de 5 sobre 13 ao quadrado mais menos 12 sobre 13 ao quadrado sobre 5 sobre 13 dividido por menos 12 sobre 13. Como é a resolução dessa expressão numérica aí? Essa expressão com número racional, com frações. Primeiro, elevar ao quadrado as frações que estão nos aguardando lá em cima. 5 ao quadrado, 25. 13 ao quadrado, 169. Cuidado. É 13 vezes 13, 5 vezes 5. Um número negativo elevado a um expoente par vai ter como resultado um número positivo. Portanto, 12 ao quadrado é 144, 3 ao quadrado é 9. 144 sobre 9. No caso aqui é um 13. É um 13 também como esse. Ó. Então vai ficar 169, né? 13 ao quadrado. Embaixo, 5 sobre 13 dividido por menos 12 sobre 13 é uma divisão de frações. Repete-se a primeira fração e se multiplica pelo inverso da segunda. Mas inverter não quer dizer mudar o sinal. É apenas inverter o numerador com o denominador. Então tem o seguinte aqui. A parte de cima são frações que possuem o mesmo denominador. Eu repito o denominador e somo os numeradores. 25 com 144, 169. Só preciso tirar MMC quando os denominadores são diferentes. Corto o 13 aqui, porque na multiplicação eu posso fazer isso. E o sinal negativo prevalece. O 5 continua e o 12 continua. Então 5 sobre 12. Para fechar com chave de ouro, 169 sobre 169 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então o numerador vai ser 1. Dividido por menos 5 sobre 12. Para terminar de vez, quando o numerador for 1 e o denominador for uma fração, basta inverter a fração. Porque, na verdade, repete-se a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Como a primeira é 1, multiplicar por 1, nada se altera. Temos aí, então, mais uma expressão solucionada aí com frações. Pode esperar. Aparece realmente tipo de problema dessa forma na Fundação Carlos Chagas. Expressões numéricas normalmente aparecem na prova da Fundação Carlos Chagas. Eu vou trazer para você questões da Fundação, problemas, que é o que ele mais gosta lá. E aí, no meio dos problemas, tem uma expressão por lá, uma expressão nova que caiu na Fundação Carlos Chagas. Vamos ver? Então tem o seguinte. O primeiro andar de um prédio vai ser reformado. E os funcionários que lá trabalham serão removidos. Se 1/3 do total de funcionários deverão ir para o segundo andar, 2/5 do total para o terceiro andar e os 28 restantes para o quarto andar, quantos funcionários serão removidos? Vejam só. As palavras
que eu gostaria que você grifasse por aí. 1/3 do total dos funcionários. Depois, 2/5 também do total. E no final sobraram 28 pessoas. Muito bem. É 1/3 do total, é 2/5 do total. E depois teve um resto de 28. Em nenhum momento a questão falou assim, 1/3 do total para o segundo andar. 2/5 do número restante. Em nenhum momento teve isso na questão. Então, a observação que eu tenho para te dar é essa. Eu tenho dois tipos de problemas com frações. Esse primeiro tipo de problema com fração é um problema que envolve apenas frações que falam do total e não do número restante. Vamos ver como é a resolução desse problema? Então, nós temos aí que 1/3 do total, o total é x. 1/3 do total vão para o segundo andar. Depois tem 2/5 do total que vão para o terceiro andar. Ora, 1/3 do total mais 2/5 do total, se eu somo as frações, eu vou obter uma fração que representa o total de pessoas que vão para o segundo e para o terceiro andar simultaneamente. O MMC entre 3 e 5 é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 15 por 5, 3 vezes 2, 6. 5 mais 6, 11. 11 sobre 15 é a fração dos funcionários que vão para o segundo e terceiro andar. Ora, o que sobra dessa fração tem que representar as 28 pessoas que vão para o quarto andar. O que é que falta em 11 para 15? O que é que falta para completar um inteiro de 15 partes em que eu tirei 11? Faltam 4 partes. Então, 4 quinzeavos do total x tem que dar os 28 restantes. Aí é muito bom resolver isso aí pelo seguinte. Na horizontal de uma igualdade, por exemplo, você pode fazer esse corte aqui, ó. 28 dividido por 4 é 7. E para terminar o conteúdo da questão, x é igual a 15 vezes 7. Quem está dividindo, passa para lá multiplicando. 15 vezes 7, 105 é a nossa resposta. Que me dá o gabarito, letra C. Muito boa a questão de fazer. Há quem goste de resolver esse tipo de problema dessa forma aqui. Acompanhe. Segundo método. É uma forma inteligente de fazer. Eu prefiro a que eu fiz agora há pouco, porque nós vamos chegar em questões em que a fração fala do que sobrou. Aí vejam esse segundo método. 1/3 do total vão para o segundo andar. Mais 2/5 do total vão para o terceiro andar. Mas as 28 pessoas que vão para o quarto andar, isso me dá o total de pessoas. E o total você sabe que é x. A partir daí resolve essa equação. Aqui tem 1, aqui tem 1. O MMC é 15. É só resolver, fazer a resolução desse tipo de problema. Somente. Como é que faz essa resolução? 15 é o MMC. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1x dá 5x. Agora, 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2x dá 6x. Agora, 15 por 1 dá 15. 15 vezes 28 dá 420. 15 por 1, 15. 15 vezes x, 15x. Ora, 11x
mais 420 igual a 15x. Eu tenho então que 4x é igual a 420. Eu tenho que x é 105. É a nossa resposta. Muito bem. Essa é a segunda forma de fazer. Mas é como eu disse. Tem questões que falam do que sobrou. Tem questões que falam do total. Vamos então a mais um problema com fração. Assunto com certeza presente numa prova Fundação Carlos Chagas. Não tenha dúvida disso. Segunda questão. Certo dia, uma equipe de técnicos especializados em higiene dental trabalhou em um programa de orientação aos funcionários do tribunal sobre a prática de higiene bucal. Sabe-se que 1/3 do total dos membros da equipe atuou no período das 8 às 10 horas. 2/5 do número restante das 10 às 12 horas. E no período da tarde a orientação foi dada pelos últimos 6 técnicos. Quantos membros tinha a equipe? Olha só. Essa é uma questão em que a fração... Tem fração que fala do que sobrou. A primeira fração sempre fala do total. Mas aí a segunda, ou a terceira, se houver, é que vai dar o ponto principal da questão. Esses 2/5 aqui falaram do número restante. Ou seja, essa questão não vai ser naquele formato que nós fizemos a outra. Como vai ser a resolução desse tipo de problema? Olha só. 1/3 atuou das 8 às 10 horas. O total você já sabe que é x. Se você gasta 1/3 de alguma coisa, você fica com 2/3 de alguma coisa. Se você gasta 2/5 de alguma coisa, você fica com 3/5 disso. Isso aí vai nos ajudar a fazer a questão. Aí ele diz assim: o total sabemos que é x. 1/3 trabalhou das 8 às 10. Se 1/3 trabalhou de 8 às 10, 2/3 não trabalhou de 8 às 10. Depois, 2/5 trabalhou das 10 às 12. Se 2/5 do número restante trabalhou de 10 às 12, então eu vou fazer 2/5 desse número aí. Aliás, 2/5 não. 3/5. Por que 3/5? Porque é o que falta para completar o inteiro. Se 2/5 fez das 10 às 12, 3/5 fez em outro horário. Isso aqui que eu coloquei no quadro me dá o que sobrou. E o que sobrou foi que a orientação foi dada pelos últimos 6 técnicos. É só resolver essa equação agora. Corta 3 com 3. Fica 2/5 de x igual a 6. O 5 vem para cá multiplicando. Vai ficar 2x igual 5 vezes 6, 30. Para terminar, o 2 passa dividindo. 30 dividido por 2 dá 15. Que é a nossa resposta correta, letra B. Muito bem. Vamos a mais uma questão de fração. Mais uma. Como é que fica aí? Vejam. Um armário tem 4 prateleiras. Do total de processos que um auxiliar judiciário deveria arquivar nesse armário, 1/5 foi colocado na primeira prateleira, 1/6 na segunda, 3/8 na terceira e os 62 processos restantes na quarta. Então, cada fração dessas aí, com exceção da primeira,
fala do que sobrou da outra ou não. Vamos ver. 1/5 na primeira, 1/6 na segunda, 3/8 na terceira e os 62 restantes na quarta. Nenhuma fração fala do que sobrou da outra. Todas elas se referem ao total. Então, como é para fazer esse tipo de problema? É só pegar o seguinte. 1/5 na primeira gaveta. 1/6 na segunda gaveta. 3/8 na terceira gaveta. O que é que eu vou achar com isso? Eu vou achar os processos da primeira, segunda e terceira de uma vez só. Vou achar agora através de um MMC pequeno e através da lógica das frações aí na questão. Ao invés de montar uma equação bem grande, a gente já acha a fração que mostra os funcionários do quarto andar. Desculpe, os processos da quarta prateleira. O MMC entre 5, 6 e 8, vejamos agora. Por 2 dá 4, para vocês já ir revisando isso. 2 de novo. Por 2. E agora, por 3. Depois por 5. Muito bem. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Vezes 2, 120. MMC igual a 120. E agora? 120 para dividir por 5. 24. 24 vezes 1, 24. 120 por 6 dá 20. Vezes 1 dá 20. 120 por 8 dá 15. 15 vezes 3, 45. Resumindo. 45 com 20, 65. 65 com 20, 89. Sobre 120. Ora, se 89 sobre 120 processos foram colocados na primeira, na segunda e na terceira, o que sobrou disso foi para a quarta prateleira. O que foi que sobrou de 89 para chegar a 120? O que é que falta em 120 para 89? O que é que falta? Então aqui falta 31 sobre 120. Mais 31 sobre 120 do total de funcionários, aliás, do total de processos, tem que dar os processos restantes. Foram 62 processos restantes. Para terminar de vez o problema, aí você pensa aqui assim, ó. 62 dividido por 31 dá 2. Quem é x? É 2 vezes 120. 2 vezes 120, 240. Resposta correta. Para você fechar aí com chave de ouro essa prova do INSS. É certo, pessoal. É certo problemas com frações. Sempre aparece fração, mesmo que implícita numa outra questão, mesmo que implícita no outro assunto, mas é um assunto presente na sua prova. Trate de estudar bem esse assunto. Vamos agora para mais uma questão de raciocínio lógico. Desculpe, de matemática. Lógica nós já tivemos aí vários encontros. Matemática. Nossa próxima questão aí. Acompanhe. Em uma sessão de um tribunal, havia um certo número de processos a serem arquivados. O número de processos arquivados por um funcionário correspondeu a 1/4 do total. E os arquivados por outro a 2/5 do número restante. Em relação ao número inicial, a porcentagem de processos que deixaram de ser arquivadas foi... Olha aí. Está misturando. Porcentagem
e fração. Então, 1/5 foi colocado na primeira, 1/6 na segunda, 3/8 na terceira. Sobraram 62 processos que estão na quarta. Em nenhum momento foi falada a palavra do número restante. Foi dito do que sobrou do número restante. Em nenhum momento. Todas as frações se referem ao total. Então, vejam só. Todas as questões se referem ao total. Da questão anterior. Da nossa questão de porcentagem, você tem 1/4 do total e 2/5 do número restante. Como é que fica? 1/4 do total e 2/5 do número restante. Se você tem 1/4 do total, é porque não tem mais 3/4 do total. Se você tem 2/5 de alguma coisa, é porque você não tem 3/5 de alguma coisa. Aí, como eu fiz uma questão por aqui, vou fazer essa. O total seria x. Você faria 3/4 vezes 3/5 de um total, que daria aí o número restante, mas que ele não deu. Ele quer saber apenas o seguinte: a fração que representa esse número total. A fração é essa, 9/20. Queres transformar em porcentagem? É muito simples. Multiplique a fração por 100%. Por quê? Porque multiplicando por 100%, está multiplicando por 1. Nada se altera. Então você vai ter aí 900% dividido por 200, por 20. Deve dar 45%. Essa é a nossa resposta. Letra C. Vamos a mais uma questão. Tem aí, ó. Uma certa porção de líquido foi distribuída igualmente pelos recipientes A, B e C. Posteriormente, os conteúdos de B e C foram divididos igualmente pelos conteúdos de A, B, C, D e E. Que fração de porção total ficou contida no recipiente A? O que é que ficou no recipiente A disso aí? Tem 3 líquidos. 3. Tem aí 3 recipientes com líquidos, A, B e C. Você vai pegar os conteúdos de B e de C e vai repartir para A, B, C, D e E. Quero saber o que é que ficou no A. Primeiro, quando eu reparto qualquer quantia em 3 partes, eu vou ter cada uma representando 1/3. 1/3 cada uma. Eu vou pegar B e C, então eu vou pegar 2/3 e vou distribuir com A, B, C, D e E. Eu vou distribuir aí para 5, então eu vou dividir isso aqui por 5. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Duas vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Está aqui. 2/15. E 1/3. Mas 2/15 foi o que cada um recebeu de novo. O A, B, C, D e o E. Para terminar, quer saber o que é que ficou no A? Pega o que já tinha, que é 1/3. E pega mais 2/15. MMC é 15. 15 por 3 dá 5 vezes 1, 5. 15 por 15 dá 1 vezes 2, 2. 7/15. Essa é a resposta final. Muito bem. Estamos encerrando hoje aí mais uma aula de matemática.
Hoje foi nossa aula de problemas com frações. A partir da próxima semana, a partir da próxima aula, desculpe, nós vamos participar então com a parte de equações do primeiro grau. Problemas, essa é a parte fundamental. Obrigado.